Corrente libertária. Por um livre cada vez mais livre. Universalismo, igualdade, solidariedade, socialismo, ecologia, europeísmo. Os 6 princípios do livre. Mas o que falta aqui? Falta o libertarismo. E o libertarismo falta porque não é um princípio, mas o espírito, a forma de fazer política, uma filosofia processual. E como se concretiza essa forma libertária de fazer política? Com mais horizontalidade, através da promoção e desenvolvimento de estruturas partidárias que facilitem a distribuição equitativa do poder e da gestão corrente. Com mais transparência, isto é, um partido cuja atividade é devidamente documentada e escrutinada, com códigos de conduta e regimes de incompatibilidade bem definidos e atas e relatórios de contas públicos. Com mais integridade, respeitando os estatutos, as deliberações democráticas e os processos. Uma ação política que cumpre o programa político. Com mais colaboração. Um GC que, no fundo, é um gestor da colaboração. Um GC que aposta corajosamente em processos colaborativos e que dá asas ao ponto livre. E, finalmente, com mais democracia. Um partido capaz de incorporar a pluralidade de ideias numa moção estratégica de compromisso. Um partido que transforma a democracia representativa com mais democracia participativa e deliberativa. E porque não há como, sem quem, em vez de saturar o coletivo livre com as 59 propostas democratizantes da nossa moção, as que consideramos necessárias para o livro se cumprir, quero falar das pessoas, atribuir caras aos nomes. E começo pelo João Manso, o nosso cosmopolito garreiano, focado em política colaborativa e formas de democracia radical. Força motriz do Ponto Livre, a par do camarada Paulo Oliveira, outro pioneiro do potencial do Ponto Livre e Geek Livre. A Irene, a nossa árbitra processual, com uma vontade inquebrantável de lutar pela igualdade e justiça. Na libertária, é ela quem garante a consensualização. E a Maria João, que já fez parte da Assembleia do CJ, atual membro do Grupo de Coordenação Local do Algarve, e outra garante na libertária, neste caso, de que os núcleos territoriais se mantêm em primeiro plano. O João Vasco, um dos nossos históricos, o homem que aguentou forte quando a esperança claudica. 10 anos. 10 anos a lutar por um livro que envolve membros e apoiantes no seu trabalho político. A Luísa, outra camarada que esteve na gênese do livro, sempre incansável na promoção das Assembleias Cidadãs e do potencial que estas têm para a transformação da democracia. Outros camaradas fomos perdendo, frequentemente por desilusão com o livre, por exemplo, o Alberto Bentencourt ou o Francisco Martins, que se nos estiverem a ouvir algures, com a libertária no grupo de contato, finalmente haverá quem vos possa dar resposta sobre quantos membros e apoiantes o livro de facto tem. Mas outros foram chegando. Nova energia com novas ideias. Como o Joel, que trouxe para o centro do debate a reanimação do roteiro para a convergência e a importância de uma estratégia eleitoral que passa pela coligação com os partidos de esquerda nos círculos de menor densidade. Ou o Ricardo, que aos 19 anos demonstra uma acuidade política que muitos de nós demoramos décadas a desenvolver. A Marta, que se dedica a desenvolver o envolvimento cívico da população, semeando na comunidade o tipo de participação que ela também quer ver no livro. E nas horas vagas, a arquiteta da imagem libertária. E o Tiago, o nosso populista de serviço, com orgulho. Um populismo intimamente ligado à ideia de soberania popular, de que os governos são criados pelo povo e que têm que ser justificados e sustentados pelo povo. O Ricardo André, matemático que tem contribuído para a forma como o livro pensa e trabalha leis eleitorais, sempre com uma boa história do seu passado nos escoteiros à mão. E o nosso terceiro Ricardo, desta vez Costa Mendes,
âncora ecológica da Libertária, que fez deste coletivo um ecossistema. A Mónica, que trouxe para a Libertária a experiência e trabalho com associações e coletivos, interessada em desenvolver processos democráticos mobilizantes da sociedade civil. E a Inês, cuja paixão por línguas a levou ao associativismo, neste caso um associativismo que tenta conectar habitantes locais e imigrantes através da aprendizagem de línguas. A Alda e o Mariano, os nossos camaradas que conheceram e viveram a ditadura e são na libertária farol que ilumina a corrente a seguir. Essa memória que dá relevância à importância de defendermos práticas democráticas mais diretas e participativas. A Lídia garante a viabilidade da nossa lista, libertária focada na diversidade e autonomia. E finalmente eu, Marco, o apresentador de serviço, o tipo que chega sempre com 5 horas de atraso às novidades, mas que por outro lado safa-se de não ter que fazer reuniões às 9, 10 ou 11 da noite. Estes que dão a cara e outros tantos que estando por trás e que são também fundamentais à sustentabilidade deste ecossistema, candidatam-se por um livre de funcionamento libertário. Um livre que empodera e dá voz ao coletivo. Esperamos ter espaço no GC para lutar por um partido mais horizontal, por um partido fiel aos seus princípios. Acreditamos que, pondo o que propomos em prática, através de processos de negociação e de compromisso, teremos um livre mais dinâmico e plural. O rumo que queremos dar ao partido é claro. Queremos que se torne uma estrutura mais participada, mais horizontal, mais descentralizada, mais transparente e ainda mais democrática. Por um livre, cada vez mais livre, vota lista C.